O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Oi galera, estamos aqui de novo com mais um episódio do Cadê Meu Norte, o podcast feito por alunos e professores da geografia. Hoje temos uma mesa 100% feminina com duas mulheres, o primeiro episódio de mulheres. E estamos aqui com a professora Lidiane, que é professora do curso de Geografia. Então, prof, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aqui na universidade, como que foi, onde que você se formou, já dei um spoiler, falei que foi aqui. Mas como foi sua graduação, mestrado, enfim? Então, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, de estar aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês, falando um pouco, da minha história aqui dentro da UniOeste, Então, a minha formação praticamente foi toda aqui, Eu entrei no curso de Geografia Bacharelado em 2004, que foi o ano em que o curso deixou de ser naquele formato 4 anos mais um, que era a licenciatura, Então, em 5 anos, seria a formação de bacharel e licenciado. O meu intuito, na verdade, a princípio, eu sempre quis ser professora, Então, naquele momento a gente não sabia muito bem como que ia ser a organização, assim, era novo, era um novo formato do curso, Mas logo no início, assim, a gente eu em especial, assim, já comecei a gostar, de várias disciplinas. A gente percebia também que havia assim uma amplitude muito grande, de temas e de opções que a gente poderia trabalhar depois, Então, eu concluí o bacharel, em 2007. E aí fui trabalhar, no administrativo, fiquei 2 anos trabalhando no setor administrativo. E aí eu consegui um trabalho em uma escola particular. Na época não se exigia que tivesse a licenciatura, naquele momento. Então eu comecei a lecionar, que era o grande sonho que eu tinha, assim, que era ser professora. Então, nesse momento, assim, sempre que... Logo no início, assim, da carreira como professora, eu ficava muito deslumbrada, assim, eu adorava, sabe? Quando os alunos chamavam de professora, eu me sentia, sabe? Eu tinha muito orgulho de ser professora. Mas, então, eu tinha só o bacharel, Então, eu voltei a estudar, fazer a licenciatura, Até para ter mais opções também em concursos, para seguir mesmo a carreira docente, Então, eu fiz, a partir de 2011, então, eu comecei a licenciatura, concluí em 2014 e em 2013 também entrei no mestrado, Então, eu estava aqui estudando, um dia participei de uma palestra e nessa palestra, então, fiquei sabendo do PENAI, do PAA e que viraram, então, aí o objeto de estudo do mestrado, Então, a partir dali eu comecei a procurar os professores que tinham afinidade, com o tema, e a professora Roseli Alves, então, que foi a pessoa que me orientou
no mestrado, né? E assim a gente começou a conversar ali, já que eu fazia a graduação, né? A licenciatura. Então a gente começou a conversar ali, ela começou a me dar algumas dicas do que eu poderia ir estudando e tal, e depois eu fiz o processo de seleção do mestrado e entrei no mestrado, né? Também foi uma grande satisfação a entrada no mestrado, assim. Ah, que legal. Então, o seu mestrado foi sobre os programas institucionais, os mercados institucionais, o PNAE, o PA. Você poderia falar um pouquinho sobre a sua pesquisa, como foi ela, e aí também explicar para o pessoal de casa o que são esses mercados institucionais? Então, o PNAE, ele é o programa mais antigo do Brasil, né? Então, eu comecei a estudar o PNAE por conta tanto do propósito dele de auxiliar, né, na alimentação das crianças, principalmente dos alunos, né, mas também pela função econômica dele em relação à agricultura, especialmente a agricultura familiar, né? Então, teve vários setores assim de estudo dentro da perspectiva que eu estudei, né, no mestrado. Então, o PNAE, ele iniciou assim muito numa questão de assistência mesmo, né? Num momento que o Brasil passava por uma crise econômica muito séria, né? Muito grave. Então, as comunidades mesmo, né, percebiam que os alunos muitas vezes iam para a escola sem se alimentar, sem nenhum tipo de alimentação, e a própria comunidade, as próprias comunidades começaram, então, através de doações e tal, fazer, né, algum tipo de alimentação, uma sopa, a alimentação para levar para a escola. Então foi assim que começou, né, a alimentação escolar. Depois ela foi financiada por instituições internacionais, até que ela virou então um programa de Estado, né? Inicialmente do Estado como um todo, né, a nível federal, e depois ela acabou se descentralizando. Então hoje o PNAE, ele acontece de forma, os estados, né, que são os agentes, né, que atuam no PNAE, e também os municípios, né? Então não é mais centralizado a nível federal, né? Então o PNAE, ele, principalmente aqui no município, que foi, né, o local de estudo, né, o que eu percebi foi assim que ele contribui muito com a questão cultural, né, com a alimentação regional, cultural, né, ele permite isso, né, que seja muito direcionado para isso. É importante isso dentro do programa, né? Que essa questão cultural ela seja contemplada, né, no programa, né? Então, por exemplo, aqui no sudoeste do Paraná, a gente tem o costume, né, cultural da gente consumir o feijão preto, por exemplo. Lá na alimentação das crianças está, né, o feijão preto, né? Então, assim, cada região tem, né, as suas adaptações. Inclusive as escolas, né? O que eu percebi também as escolas mais centrais, elas têm uma condição, ou elas têm uma procura maior por cardápios assim que contemplem mais uma bolacha, a cuca, o bolo, né? Enquanto que as periféricas é mais importante que esteja ali presente a comida mesmo, o arroz, o feijão, a carne, né? Então é fundamental muitas vezes para muitas crianças, muitos estudantes, né? A merenda escolar, né? A merenda escolar. E por outro lado, também a agricultura se beneficia muito, né? A partir do momento que o PNAE começa a ter essa exigência de que 30% da comercialização seja feita, né, por agricultores familiares.
então a aquisição seja feita, né, da agricultura familiar, isso favorece bastante também os agricultores, né? Aqui o meu objeto de estudo foi a COPAF, né? Então, que é a Cooperativa Integrada da Agricultura Familiar. A cooperativa, ela comercializava e comercializa mais, assim, hortaliças, mais produtos in natura, né? E isso tem um valor agregado um pouco menor do que aqueles agricultores familiares que conseguem pasteurizar o leite, que conseguem vender a carne, que conseguem entrar, né, mais assim nesse lado comercial. Tá? Mas, mesmo assim, né, mesmo que a cooperativa não esteja tão inserida, né, nos mercados e consiga entregar mais esses produtos in natura, o programa contribui muito, né, com a viabilidade da cooperativa, com a questão financeira dos agricultores. Uhum. Porque esses agricultores eles vão ganhar mais, então, vendendo para o PENAI, do que se eles fossem vender para o mercado, por exemplo. Sim, geralmente o valor pago pelo PENAI é um pouco maior do que no mercado normal. Então, o programa ele é muito importante para a educação, né? Para as crianças que estão em vulnerabilidade, né? Sim, até alguns moradores, né, de escolas próximas, assim, nos bairros mais periféricos, eles comentavam, né, que quando as escolas estavam fechadas, então nos momentos de férias ali, de recesso, que aumentava muito a questão de realmente de pedir nas casas, né, de buscar ajuda dos moradores ali em volta, né? Então, porque realmente as famílias muitas vezes não têm, né? Sim. Então, e também o aluno, né, que chega na escola nessas condições não tem a mesma possibilidade de aprendizagem, né, do que aqueles que conseguem se alimentar adequadamente em casa, né? E também essa questão dos alimentos mais in natura, mais orgânicos, também favorecem bastante, né, a alimentação de todos, de um modo geral, né? Sim. Eu percebo que as nutricionistas, né, na escola, tanto do município como do estado, né, tem assim essa preocupação bem grande em relação à qualidade da alimentação, né? Então isso ficou bem evidente assim no trabalho, na pesquisa, né, toda a orientação das nutricionistas, a preocupação mesmo com a qualidade dos produtos da alimentação escolar. Que legal. Porque tem criança que hoje vai para a escola mais pela merenda, né? Porque realmente não tem comida em casa. E aí vai para a escola pela merenda e aprende, tem a educação, né? Prof, também tem a questão aqui no Paraná, que tem uma lei que até 2030 é para toda merenda escolar ser de alimentação orgânica, de alimentos orgânicos. Você acha que isso é bom? Como que isso pode ajudar os agricultores e também as crianças? Então, isso é uma novidade dentro do programa, né? Não são todos os estados que estão aderindo a isso, mas eu acho super importante, né? Porque a qualidade da alimentação é superior, né? Mas também existe uma preocupação em relação à viabilidade, né, dessa certificação. Então, se o Estado realmente for fomentar isso, for instituir de uma forma que seja viabilizado, né, para aquele pequeno agricultor essa certificação, é maravilhoso, né? Sim. Se ele, por outro lado, for beneficiar aqueles, né, que têm uma maior possibilidade financeira para isso, para essa certificação, aí a gente tem novamente um processo meio excludente, assim, né? Uma vez que a agricultura familiar, né, a gente sabe que foi uma luta, não foi assim a agricultura familiar surgiu, né, simplesmente teve um olhar do Estado para ela, né? Muito pelo contrário, foi através de muitas lutas, né, que teve, então, a lei da agricultura familiar, o agricultor familiar lá
constituído enquanto, né, na legislação, né, então tendo esse olhar do Estado para essas pessoas, né, para essas pessoas. Então é um processo, né, e sempre acompanhado de muitas lutas, né, de muitas instituições para que isso fosse possível, né, para que o Estado tivesse esse olhar para esses agricultores. Porque para quem não sabe, alimento orgânico é aquele que não faz uso de agrotóxico, né? Isso. Então, para ter a certificação tem todo um processo, né? Isso. Então não é assim tão simples, né? É muito bonito, é muito bom, né? É muito favorável a todos, né? Aos agricultores e aos estudantes. Sim. Mas tem essa questão da certificação, né? Então, que às vezes pela questão financeira de muitos produtores é inviável se não for realmente pensado, né? Nesse aspecto. Pensado e trabalhado junto com esses agricultores, né? Isso, pela perspectiva do Estado, vai acontecer esse acompanhamento, sabe? Pelo que eu percebi, assim, tem esse intuito de acompanhar. Que legal. Que bom, vamos torcer então. E prof, como que é para você ter se formado aqui, feito mestrado e agora ter voltado para a graduação como professora? Então, como eu falei, né, é uma grande satisfação, eu me sinto muito realizada, assim, profissionalmente, né. Eu fico muito feliz porque os meus professores hoje são meus colegas, né, de trabalho, então foi um processo assim, que eu sou muito grata aos meus pais pelo incentivo, né, meu marido também sempre me incentivou bastante a continuar estudando, né. Depois que eu me formei, que eu concluí a licenciatura e o mestrado, eu fiz pedagogia também. Nossa. Né? Então, sempre continuei buscando, né? Sempre fui me especializando. E, assim, hoje procuro também contribuir com a formação, né, dos alunos, né, da melhor forma que eu consigo, que eu posso. Porque eu sempre tenho esse olhar, assim como eu, né, estava ali outrora ali sentada naquela cadeira, os meus alunos também gostaria que eles sentissem, né, essa satisfação profissional, seja lá qual caminho que escolherem, gostaria muito que eles sentissem isso também e gostaria de contribuir para isso também. Sim. E pensa em fazer doutorado? O doutorado, então, por enquanto, assim, a minha preocupação é com os alunos, né, com a formação deles, com Sim. esse processo, né. Mas eu tenho, com certeza, assim, a vontade, né, de continuar estudando isso sempre. Legal. Tem mais alguma coisa que você queira colocar? Alguma indicação de leitura, não sei? Então, eu tenho uma frase do José de Castro, um trechinho do livro, né, que é do livro Geografia da Fome, né, que foi um livro bem importante para o desenvolvimento, né, da dissertação, que eu acho que que cabe muito para os dias de hoje, era pertinente naquele momento, no ano que foi escrito e continua, infelizmente, ainda fazendo parte dos nossos dias, que diz assim: crescer economicamente é relativamente fácil, difícil é desenvolver um país. Tanto é que a fome e a miséria persistem no mundo, apesar de a humanidade ter todos os recursos tecnológicos, científicos e financeiros para exterminá-las. Então, infelizmente, né, a gente ainda tem esse processo aí de miséria, muitas vezes, né. No ano que eu concluí a pesquisa, a dissertação, foi o ano que o Brasil saiu do mapa da fome. Também foi um momento assim que eu fiquei muito feliz de estar, né, assim, estudando, né, fazendo a pesquisa em relação a essas políticas que proporcionaram isso, né? E agora a gente vê que a situação não evoluiu, né? Não desenvolveu da forma que poderia ter sido, né?
Também gostaria de deixar aí assim uma mensagem, né, para os futuros alunos, né, e os alunos que a gente também tem no curso, né, que hoje eu acho que depende muito a formação e o que a gente vai ser profissionalmente depende muito de cada um, né? Então a geografia ela é muito ampla, ela abre muitas possibilidades, né? O conhecimento está muito difuso hoje e a gente tem muitas possibilidades, né? Então, mas depende muito do olhar de cada um, de como cada um vai correr atrás, assim, no português bem claro, né? Como cada um vai correr atrás, porque tem muito conhecimento, muitas possibilidades e acho que é isso. Sim, é verdade mesmo. Para o pessoal de casa que se interessa por geografia, que gosta de conhecer o mundo, gosta de conhecer coisas novas, está procurando uma graduação, vem para a UniOeste, que tem jeito de entrar, tem o Provare, tem o Enem e tem o vestibular. Então são 3 caminhos para entrar na geografia e qualquer coisa pode mandar mensagem lá no Instagram, que vai ficar na legenda, que a gente ajuda com qualquer coisa. É isso. Valeu.